Queria aproveitar esta ocasião, senhor presidente Giovanni Borges, para fazer um comentário a respeito da importância do que foi feito no âmbito da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, que teve na manhã de ontem e de hoje um relevante trabalho prestado em relação à primeira avaliação parlamentar da Copa do Mundo 2014, que contou com a presença de especialistas, tema já abordado ontem pela senadora Lídice da Mata, mas que volta ao tema hoje aqui nesta casa, porque hoje pela manhã nós ouvimos, na presença também do senador Pedro Taques, com muita atenção, os representantes da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público Federal. Nessas exposições ficou muito claro que, se não houver um rigoroso controle de parte desses órgãos de fiscalização, do próprio Congresso Nacional, como órgão fiscalizador das ações do Executivo, os riscos de desvios de recurso público em grande monta irão acontecer. Alguns dos relatos apresentados na manhã de hoje, nas exposições dos representantes dessas instituições já citadas por mim agora, são assombrosos. No, digamos, ícone do futebol brasileiro, o estádio do Maracanã, a primeira avaliação e vistoria feita pelo Tribunal de Contas da União apontou um sobrepreço na reforma do estádio de quase 100 milhões de reais. Quase 100 milhões de reais. Mais 15 milhões de reais em relação ao aeroporto e mais 45 milhões de reais em relação ao Porto Marítimo do Rio de Janeiro. Isso não é tudo, apenas resultado da vistoria do tribunal. Mas o Ministério Público Federal, e tenho a convicção de que o governo do Estado do Rio de Janeiro está empenhado em adequar as regras estabelecidas pelo Tribunal de Contas da União, para evitar qualquer desvio. Tenho certeza também que os senadores Marcelo Crivella, Lindbergh Farias e o meu líder Francisco Dornelles também irão colaborar nesta fiscalização e nesta auditoria. A maior preocupação hoje do Ministério Público Federal diz respeito a um preço inaceitável para a cobertura deste estádio, o estádio do Maracanã, que é muitas vezes maior do que o metro quadrado do mesmo material utilizado em estádios da Ucrânia, por exemplo, como foi referido pelo representante do Ministério Público Federal e que é exatamente o coordenador das ações de fiscalização do Ministério Público para as obras da Copa 2014. Esses dados são dados preliminares e que trazem apenas, a nosso ver, a necessidade de um olhar muito atento sobre todas essas obras para evitar que a sociedade brasileira pague uma conta indevida e que o legado de um evento dessa magnitude não seja pelo lado positivo, mas pelo lado exatamente desses desvios e desse descontrole. Temos a convicção de que as autoridades, sejam de parte do governo federal, sejam as autoridades estaduais, como as do Rio de Janeiro e do meu estado, o Rio Grande do Sul, que também hoje fez uma exposição, estejam sintonizadas com a necessidade deste rigoroso controle, que será a forma mais justa, mais responsável e mais eticamente comprometida com a lisura de todas as operações, poderão dar essas autoridades justificativas à sociedade brasileira. Então é nessa medida que também, no dia que se comemora o primeiro ano da ficha limpa, que também se insere no âmbito da ética na gestão pública essas preocupações em relação à Copa de 2014.